Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa sexta-feira. Hoje é dia 23 de fevereiro. Estamos aí já no apagar das luzes, de fevereiro de 2024. Daqui a pouquinho, daqui a 2 dias, para ser mais preciso, o Flamengo vai a campo para encarar o Fluminense. O terceiro clássico do Flamengo já na temporada, O primeiro contra o Vasco, 0-0. O segundo venceu o Botafogo aí com o gol do Carolino, mas também não foi vazado. E agora, no domingo, se prepara para encarar o Fluminense. Temos, inclusive, novidades já sobre o Fluminense, tá? É quase um de olho no rival para falarmos aqui nesse vídeo. A gente que ainda não sabe muito bem como que o Diniz vai armar sua equipe, mas temos notícias sobre o rival, pensando nesse clássico que tem aí uma importância diferente para os dois lados, O Fluminense encara o Flamengo entre dois jogos de Recopa, Que no caso, eu ia falar decisão da Recopa, mas enfim, é a Recopa. Perdeu o primeiro jogo para a LDU, então tem esse trauma de, quem sabe, ser vice mais uma vez para a LDU, mais uma vez no Maracanã. Então, eles estão com a cabeça realmente na Recopa, mas claro que todo clássico, ainda mais vindo de Flamengo, todo clássico para eles conta muito. Do outro lado do Flamengo, o foco é realmente no Campeonato Carioca, em manter a sua invencibilidade, em firmar ainda mais na liderança, O Flamengo que já está classificado para a fase mata-mata da competição, para a semifinal, no caso. O Fluminense também é um duelo aí entre os dois primeiros colocados, então tem um peso diferente, mas vale muito para os dois lados, porque é o clássico mais, além de ser o mais charmoso, é o que mais mexe com o torcedor nos últimos tempos, É o clássico que tem causado aí mais rivalidade no Rio de Janeiro, pelo menos na atualidade, assim, de forma recente. Então falaremos também da aprovação do Conselho Deliberativo, do patrocínio com a Kauai, como que ficou valendo, quanto que custa agora a camisa do Flamengo, que passou não, se firmou cada vez mais aí como a mais valiosa do futebol brasileiro. E por fim, mais uma vez, sendo porta-voz da novela Thiago Maia, O presidente do Internacional deu uma outra declaração, então falaremos aí mais uma vez sobre essa novela, só que dessa vez já com um sentido para um desfecho, tá? Já um caminho, já uma luz no final do túnel para um desfecho de pelo menos uma das novelas que o Flamengo está inserido aí nessa reta final de janela de transferência. Então, vem com a gente, deixa o like, compartilha esse vídeo também nas redes sociais com aqueles rubro-negros mais próximos, aquele que você troca ideia o tempo todo. Então manda esse link, debate aí sobre as notícias, comenta aqui com a gente também, tá? Mas faz isso aí que ajuda muito o nosso trabalho, também ajuda o amigo rubro-negro e, enfim, todo mundo vai se ajudando. Se organizar direitinho, todo mundo termina esse vídeo feliz. Bom, vamos começar aí falando da camisa mais valiosa do futebol nacional, Que é por muito, mas por muito, a camisa mais valiosa do Brasil. O Flamengo que ficava disputando aí nessa questão com o Palmeiras, Até pelos patrocínios do Palmeiras também. Só que o Conselho Deliberativo do Flamengo se reuniu ontem, inclusive quando o nosso vídeo foi pro ar, que foi às 7 horas da noite, a reunião tinha começado há meia horinha, Então ainda estava acontecendo o encontro, a gente até comentou sobre ele. Foi aprovado, que não era nenhum mistério também, era esperado mesmo que esse acordo fosse aprovado entre Flamengo e Kauai, A gente até trouxe aqui as exclusividades. Então, esse patrocínio vai render aí cerca de 10 milhões para os cofres do rubro-negro. E com isso, a camisa vermelha e preta passou a valer 214,3 milhões de reais por ano. A do Palmeiras, que foi a que eu mencionei aí, que existia comparativo, são os dois clubes que mantêm hegemonia não, porque ainda teve o Atlético nesse meio tempo, mas são os clubes que entram como favoritos nas principais competições, Tem duelado aí no protagonismo do futebol nacional há alguns anos. O Palmeiras, já considerando bônus e todos os patrocínios, a camisa custa 177 milhões por ano. A do Flamengo, 214,3 milhões. Então é uma disparidade assim até injusta, de trazer aqui, mas é a camisa mais valiosa. E aí, separei uma listinha, dando crédito ao GE, mas separamos aqui a listinha com os valores de cada patrocinador da camisa do Flamengo, O Master Pixbet, 85 milhões por ano, Adidas, 69 milhões por ano, BRB, 6,2 milhões, tá? Mas esse patrocínio só por 3 meses, então logo vai se encerrar e aí atualizaremos, inclusive,
quanto que a camisa vai valer, né? Quem vai ocupar também essa parte do BRB. Então, daqui a pouquinho a gente terá que gravar um outro vídeo sobre esse tema também. Mas, até o momento, o BRB 6,2 milhões, que era patrocinador master até pouquíssimo tempo, né? Até esse ano, no caso. ABC da Construção, 7,1 milhões por ano. O Assistant Card, 8,5 milhões por ano. TIM, 7 milhões por ano. O Kawai, né, que é a última aí, 10 milhões por ano. Então, somando tudo, 214,3 milhões de reais por ano. O preço do vermelho e preto, né, do manto rubro-negro aí da equipe da Gávea, o mais valioso do futebol nacional e por muito, tá? Por disparidade. Bom, falando de Flamengo e da vantagem do Flamengo em relação aos demais, né? Essa vantagem é exposta aí agora na tabela de classificação do Campeonato Carioca. O Flamengo é líder do campeonato no critério de desempate, né? Tá empatado com o Fluminense, mas no saldo de gols passa à frente e, inclusive, reencontra o arquirrival, o arquirrival, acho que o arquirrival serve. O arquirrival já nesse domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, para o primeiro encontro de 2024 dessas equipes que tendem aí a se esbarrar ainda nas fases decisivas, né, do torneio estadual. E aí há uma dúvida sobre como que o Diniz vai escalar essa equipe, né? Se o Diniz vai com uma equipe quase toda formada por reservas, se ele vai mesclar, vai utilizar alguns titulares, porque, como eu disse, o foco do Fluminense é na Recopa, né? Até porque vale título, é contra a LDU, que, enfim, uma pedra no sapato, né? Um rival histórico aí do Fluminense. O Fluminense já perdeu na ida, fez uma partida bem ruim. E aí, claro, tem questão da altitude, não dá para ignorar nada disso, mas fez uma partida ruim. O Fluminense que nesse início de temporada tem sofrido com algumas questões físicas, até dizem que é muito pelo calendário, né? O Flamengo que passou por isso sabe como é que essas questões de viagem, de competições, de decisões no início, elas podem pesar mesmo e elas fazem uma diferença em relação aos demais. Ontem até, inclusive, já trazendo aqui para vocês também, o Felipe Melo, que gosta de falar bastante, né? O Felipe Melo gosta de falar e gosta de chorar também muita coisa. Como o Fluminense perdeu, claro que ele pegou o microfone e assumiu aí parte de um protagonismo na mídia, de um choro, e obviamente também citou o Flamengo, o rubro-negro, em uma das suas declarações. Aí disse que é um absurdo eles fazerem uma viagem para altitude, jogar na quinta-feira e no domingo já jogar um clássico, que é um jogo de peso importante, que se fosse ao contrário, ele duvida que esse jogo continuaria sendo no domingo. E aí ele traz, né? Vale até a gente levantar essa pauta. Se o Flamengo estivesse no lado do Fluminense, jogaria um clássico entre decisões de Recopa? E aí falta ao Felipe Melo acesso à internet, talvez, né? Talvez ele não consiga ter acesso ao Google para fazer uma pesquisa muito rápida e ver que o Flamengo, inclusive, não só se repete, né? Que a questão é do calendário, é muito mais extensa, não é sobre um clube, não é para prejudicar um clube, é uma questão de calendário que o Flamengo já bate há muitos anos, inclusive porque disputa várias competições há vários anos. O Flamengo disputou em 2023, né, um clássico contra o Botafogo entre as decisões da Recopa que o Flamengo enfrentou o Independente Del Valle. Inclusive, logo depois do segundo jogo também tinha clássico contra o Vasco, logo depois tinha clássico contra o Fluminense. Então, Felipe Melo fala muita coisa, né? Mas há aí uma dúvida sobre como que o Diniz vai montar essa equipe. Muito torcedor é a favor, torcedor tricolor no caso, é a favor de poupar 100%, tem outros que acham que não dá para ignorar o clássico, o peso do clássico, a casa vai estar cheia, né? Já passamos aí de 40 mil ingressos vendidos, mas é certo que o Marcelo não estará em campo, tá? O Marcelo, que foi a campo lá na altitude, né? Foi titular, obviamente, do Fluminense para a disputa contra a LDU, mas pediu para ser substituído aos 12 minutos de partida. Então foi ali, passou por uma primeira avaliação, já foi cortado do clássico contra o Flamengo. É inclusive uma preocupação ali ainda muito leve, porque falta uma reavaliação para o jogo da volta, mas causa uma certa preocupação em relação ao tempo dele de recuperação. Mas contra o Flamengo, que é o que interessa aqui a nós nesse vídeo, contra o Flamengo é certo que Marcelo não terá condições. Então Marcelo é um corte já confirmado, uma baixa certa no Fluminense. Então não tem como estar no time do Diniz, né? Seja ele completamente titular, mesclado ou de reservas, tá? Então vale a gente já anotar aí, Marcelo desfalca o Fluminense contra o Flamengo, né? Algumas vezes já aconteceu isso, inclusive do Marcelo não conseguir enfrentar o Flamengo.
Bom, por fim, vamos encerrar aí falando mais uma vez de Thiago Maia, né? Eu acho que é o meu terceiro vídeo seguido de atualizações sobre essa novela, mas como eu disse para vocês também, a janela de transferência se fecha aí no dia 7, né? Então estamos nos aproximando do fechamento, desse finzinho de mercado. E aí é natural que as coisas comecem a ganhar formas, né? Desfechos, saídas, idas, enfim, todas essas novelas vão ganhando aí já seus últimos capítulos, inevitáveis últimos capítulos, porque se dependesse do Flamengo para algumas negociações, isso se estenderia por mais tempo. Mas como vai chegando no final, é natural que a gente tenha mais notícias, mesmo que não sejam notícias tão esclarecedoras, mas que a gente tenha mais notícias sobre esses casos, né? E aí eu trouxe para vocês o Internacional. Fechou aí com 2 volantes. O que mais ganhou destaque, né, que foi a última contratação, foi o Fernando, que retornou ao Brasil depois de quase 17 anos de Europa, e aí ele foi para o Vila Nova do Goiás, que foi o clube que o revelou. Então a ideia era se retornar às raízes, né? Voltar ali para tudo aquilo que o Vila Nova representou no início da carreira dele, mas como é um jogador de mais peso, de uma outra realidade, ele obviamente não se adaptou à questão do Vila Nova, que o tinha ali como uma expectativa de, quem sabe, conseguir o seu tão sonhado acesso para a elite do futebol, mas acabou negociando com o Internacional, vai receber até um valor aí, também porque o Fernando não chegou nem a completar 10 jogos pelo Vila Nova. E aí essa contratação gerou uma dúvida no torcedor, nos especialistas, em todo mundo que acompanha o Flamengo em relação ao Thiago Maia, né? Porque se tem 2 volantes, qual a necessidade de contratar mais um? Então poderia ser um sinal de uma permanência do Thiago Maia no Flamengo. E aí, primeiramente, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha falando que, cara, que uma coisa não anulava a outra, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que eles contrataram, sim, o Fernando, o outro também volante, mas que a ideia é justamente fortalecer mesmo o time e dar o máximo de opções para Eduardo Cudê. E que o Thiago Maia, que é um pedido do Eduardo Cudê, ainda era um nome muito importante e que ainda atraía, ainda deixava ali o desejo do Internacional de contar com ele em 2024. Agora o presidente Barcelos ainda reitera esse desejo no Thiago Maia, mas em outra aspa para a Rádio Gaúcha, ele já começa a deixar claro que está um pouco distante, né? Que já esteve mais próximo e está aí um pouco mais fria essa negociação. Então, olha aqui as aspas dele. Aspas. Está mais distante do que estava, pois não tivemos respostas sobre as relações contratuais entre Flamengo e ele. Nós avançamos em outros jogadores dessa posição, como o Fernando. Então, por isso, agora, ele está mais distante do que estava. Fecha aspas. Então, como eu já disse para vocês, Flamengo e Lille têm um imbróglio financeiro, né? A questão da divisão do valor integral. O Internacional ofereceu ao Flamengo 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, que é a porcentagem que o Flamengo tem. Inclusive, a negociação é exatamente igual ao do Flamengo, né? O Flamengo teve o Thiago Maia em negociação com o Lille por 4 milhões de euros à época e 50% dos direitos econômicos. O Inter negocia na mesma linha, o Flamengo aceitou o valor, mas passou a conversar com o Lille da França, que é o detentor dos outros 50%, a divisão dessa porcentagem, né, para ficar 25 para cada, e como seria feita a divisão do valor integral. Então, a ideia do Flamengo, a proposta do Flamengo para os franceses foi de ficar com 3 milhões e o outro 1 milhão ficaria destinado aos cofres do Lille. O Lille não aceitou nesse molde e aí pediu ali algo em torno de 1,3 milhão de euros, que o Flamengo também não concordou. Então as conversas travaram aí nesse imbróglio financeiro, eles não chegaram a um denominador comum. O Internacional, que não tem nada a ver com isso, está só esperando porque a parte dele já foi aprovada pelo Flamengo, então está observando e esperando de longe. Vê que o negócio está meio distante mesmo, já se moveu no mercado, então já se blindou da possibilidade e agora o Thiago Maia começa a ser visto como cada vez mais distante do Colorado, né? Pelo menos desse sonho de Eduardo Cudê até o meio do ano, quem sabe, pelo menos. Então, e aí vale a gente até destacar, porque ultimamente nas nossas lives a gente tem trazido, e eu não sei se é a mesma linha de vocês, a questão de, cara, se foi um erro de planejamento, como que vocês veem essa questão do Thiago Maia ter se afastado, né? Porque, por exemplo, o Léo Ortiz está trabalhando normalmente com
com o Bragantino, enquanto tem as negociações, mas tem disputado suas partidas, enquanto o Thiago Maia foi afastado, né? Ele não participou da pré-temporada, não viajou com a delegação, não teve nenhuma minutagem com o Tite ainda nessa temporada, então ele não foi ainda utilizado mesmo, foi cortado das listas de relacionados e pode acabar ficando no Flamengo e tendo que correr atrás desse prejuízo, né? Ter que voltar a trabalhar, ter que começar a se implementar na ideia, acabou perdendo aí nesses primeiros momentos uma posição para o Igor Jesus, porque o Igor Jesus já tem minutagem e o Thiago Maia não. Então, enfim, né? Caso ele permaneça, ele será reintegrado aí nas atividades, mas tem muita gente vendo esse movimento de ter deixado afastado, mesmo com a possibilidade de ficar prejudicial, né? Tanto para o Flamengo quanto para o jogador. Então, deixa a opinião de vocês aí. Amanhã, Jonas e Stelman, naquele horário que vocês já estão acostumados para começar o dia, enquanto vocês estão ali já saindo de casa, tomando seu café, 7 horas da manhã, às 11, live, e eu estarei presente, 7 horas da noite, eu fecho aqui as notícias já em clima de Fla-Flu, preparando vocês para o clássico de domingo, 4 horas da tarde, beleza? Então vem com a gente, que vocês já sabem que aqui é Flamengo 24 horas.